Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Quantos aí estão felizes com o Senhor? Glória a Deus. Quantos vieram buscar a parte do Glória a Deus. Senhor? Se você veio buscar a parte do Senhor, eu creio, amém? Nesta noite você vai sair daqui, transbordando. E já quero agradecer, amém, o convite, o pastor João que chegou ali na frente de Jesus. Mais uma vez estamos aqui, glorifico a Deus. Sou o pastor Marcelo, amém, congrego ali na Assembleia de Deus Chiquiná, pastor presidente, pastor Noel, deixa um abraço para nós da igreja, amém, Jesus, glória a Deus. E gostaríamos, irmãos, a abrir-se a Bíblia comigo, amém, no livro de Êxodo, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, santo nome do Senhor Jesus. Êxodo 4, aleluias. É noite de libertação, né? Muitos de nós não queremos ser libertos, amém? Gostaria de ser libertos esta noite, né? E a libertação ela só vem através da palavra, né? Ela só vem através da palavra do Senhor. Então, essa é a palavra do Senhor, amém? Capítulo 4. Então respondeu Moisés e disse: mas eles que não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lança na terra. E ele lançou na terra, e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda. E tornou-se em vara na sua mão, para que creia que te apareceu o Senhor Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais: Senhor, mete agora a tua mão no teu seio. E tirando, e eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou a meter a mão no seu seio, e depois tirou do seu seio. E eis que tornaram como a sua carne. E acontecerá que, se eles não crerem e nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam estes dois sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e a derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de outrante, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de mim. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou surdo, ou que vê, ou cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te alegrará o teu coração. Aleluia. Podem se assentar em nome de Jesus, amém? Dentro deste texto, a qual acabamos de ler esta noite, amém? Já vemos aqui, um homem bastante conhecido de todos nós, amém? Moisés, um homem a qual Deus chamou e entregou a ele uma missão tão grande e bonita sobre a terra. Mas só que quando começamos a ler o texto, Moisés já começa a fazer questionamentos ao Senhor. Moisés começa a fazer questionamento ao Senhor, colocar dúvida no seu próprio coração,
Ele que viu Deus, amém, viu a sarça, amém, ardendo, viu a sarça acesa. Moisés começa a fazer questionamento dizendo: Senhor, será que eles vão acreditar, amém, que o Senhor falou comigo? E Deus logo começa a falar a Moisés, amém, e já diz a ele: o que é isso que tu tem na mão, Moisés? E Moisés disse: eu tenho uma vara. Então lança ela sobre o chão. E Moisés ali lança-os. E quando Deus a transforma em cobra, nós sabemos que Moisés, amém, ele se afasta, ele já corre, ele se distancia, porque ele viu, amém, aquilo e ele se assusta. E quantos de nós também não somos assim? E aqui nós começamos a ver um homem, amém, que Deus está falando com ele. E Deus começa, amém, a dar sinais e falar com Moisés a todo momento. E Deus começa, Moisés, e ele fala: mas que o povo não acreditasse. Aí Deus: Moisés, coloca a mão sobre o teu peito. E quando Moisés coloca a mão sobre o peito, amém, a sua mão, ela fica leprosa, ela fica branca como a neve. E ali Deus manda tirar de novo a mão e colocar novamente. A mão de Moisés torna a ficar da mesma forma. E mesmo assim, Deus ainda fala: se ele tiver dúvida, tu vai dizer a esta água, amém, no estado do rio, e vai dizer a ela, amém, lançar ela, amém, na terra seca. E Deus dizendo a Moisés: se possível for, Moisés, eu vou mudar a água de lugar. Mas eu estou contigo no meio desta beleza. E quantas vezes fazemos questionamentos ao Senhor, amém, Deus está falando conosco e a dúvida vem no nosso coração. Será? E aqui mais uma vez, amém, Moisés, o que mais me chama a atenção, que Moisés perde a chance, amém, de pegar. Moisés perde a chance, amém, de anunciar ao Senhor. Sabe por quê? Ele vai dizer de novo no versículo 11: disse-lhe o Senhor, ele diz assim, amém, no versículo 10: então disse Moisés ao Senhor: eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Olha só o que o Senhor vai dizer a Moisés. E disse o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou surdo? Ou quem vê ou cego? Não sou eu, o Senhor. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Deus disse para Moisés: vai, Moisés. E Moisés aqui perde a chance, amém? Perde a chance de anunciar. Moisés agora vai precisar de um intérprete, porque Deus está falando com ele a todo momento, dizendo: ei, Moisés, eu quero falar através da tua boca. Porque Deus está dizendo, amém, como ele disse para Jeremias. Jeremias está dizendo, amém: ei, Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas um menino. E Deus vai dizer: ei, fala, porque eu vou colocar palavras sobre a tua boca. Eu vou colocar palavras sobre a tua boca. É Deus dizendo nesta noite, amém, talvez você irá perder, ou tem perdido bênçãos por questionamentos, por dizer: ah, Senhor, por que não acontece? Deus não opera no meio da dúvida, Deus não opera no meio da incerteza, Deus não opera, amém? E Deus aqui vai dizer, amém, agora Moisés vai perder a chance, de poder falar, porque ele dizendo que era pesado, amém? Os estudiosos dizem que Moisés era grave, amém? E Moisés aqui vai perder a chance, amém, de anunciar, de ser arauto, de ser voz alta naquele deserto. E Moisés, amém, faz tanto questionamento que Deus se ira. E Deus agora vai se irar e dizer: ei, Moisés, não tem Arão, amém, que é levita. Então é o seguinte: tu vai, eu vou falar na boca de Arão, mas tu vai fazer a minha vontade, Moisés. E Moisés perdeu a grande chance, amém, por causa de dúvida, por causa de incerteza, por causa de questionamentos. Às vezes Deus está fazendo sinais na tua frente, você não está enxergando. Deus está se manifestando, amém, você não enxerga. Deus está fazendo, amém, você questiona, e você está todos os dias questionando: ah, por que não acontece? O Senhor profetizou, o
Porque Deus, amém? Deus nos chama e Ele nos coloca a missão sobre a terra. Ele diz para nós: Ele tem feito a minha vontade. Porque não adianta também se você não fizer a vontade de Deus. Quem Deus chamou, não adianta querer andar, não adianta ir para a direita ou para a esquerda ou querer recuar. Quem Deus chama, amém, para fazer a vontade dele, tu faz a vontade, ou Deus te tira da terra. Dentro desse próprio texto, mais à frente, onde nós iremos adentrar, Deus ele nos dá uma ordem. Deus ele fala para nós, amém? Como ele disse a Josué: não te mandei eu ser forte e corajoso. E por que tu temes? Por que tu coloca dúvida no teu coração? Se é noite de libertação, é noite de você entender para que Deus te chamou, o que Deus tem sobre a tua vida. Não devemos fazer certo tipo de questionamento. Talvez ficamos assim, o Senhor fazer. Amém? Não. Deus está dizendo para você: se posiciona. Ei, eu já derramei a unção, já está aí. Ei, eu já te dei a direção. Deus está dizendo para você: eu te chamei. Ei, meu Deus. O mais interessante, que Moisés questiona ao Senhor, e falaria assim: tu lhe falarás e porás as palavras na boca, e eu serei com a tua boca, e com a boca ensinando vós o que haveis de fazer, e ele falará por ti, e ao povo acontecerá o que ele disserá por boca. E Arão aqui agora, amém? Recebe a questão de Moisés agora, que era para ser o Arão, que era para ser aquele que iria guiar, amém, sem necessidade de intérprete. Talvez Arão poderia ter andado com ele, amém, mas de outra forma. Arão estaria ali, amém, fazendo aquilo do Senhor, mas agora Arão vai pegar uma missão, amém, que é de Moisés. E Deus está dizendo, amém, talvez tu tenha entregado aquilo que o Senhor te deu. Talvez, amém, por medo ou por dúvida, tu tenha, amém, perdido, amém, aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida. E Deus está dizendo nesta noite, amém, eu chamei foi tu, da forma que tu és. E agora Deus, amém, entrega esta missão a Moisés. E Deus lá na frente, amém, ele diz a Moisés, dando uma ordem, amém, que seu filho fosse circuncidado. E Moisés, vamos encontrar Moisés aqui no capítulo 24. Aqui é Deus, irmãos. As pessoas hoje têm esquecido de pregar a Deus, amém, da forma que Deus age. Tem colocado no Deus, amém, Deus é amoroso. Deus ele quer te ver bem. Deus ele quer mudar a tua história, a tua vida, transformar, mas as pessoas têm esquecido. Certa vez eu perguntei para o Senhor, já volta aqui para a Bíblia. Eu estava igual, amém, Asaf, questionando ao Senhor há anos atrás e dizendo: Deus, numa prova doida, amém, numa prova louca da minha vida, passando dificuldades, e eu olhava igual Asaf, vendo, amém, o ímpio. As pessoas, eu olhava: Deus, por que as pessoas parecem ser tão próximas? Parece que as coisas para elas são tão fáceis. E por que para mim se torna mais difícil? E eu ouvi algo, amém? Essa hora o inimigo ele é tão astuto. Eu assistindo a televisão. E na época a emissora, havia uma igreja que falava, estava no tema de uma campanha, sabe? E se encaixou naquilo que eu estava questionando a Deus, orando a Deus. E o tema dessa campanha, que dizia que era um desafio, era uma campanha que falava de revolta, e ela dizia assim: ó, você não tem que ficar da forma que está, você tem que se revoltar. Aquele pastor dizia assim, além daquela eloquência, dizendo que era para você se revoltar e tomar na mão do ímpio que era seu. E naquele momento eu olhei e falei: tá vendo? O ímpio está aí, aquele carro que estava descendo, eu fiquei naquela prova, quem Satanás quer acabar no coração da gente, e ele procura só uma astúcia. E foi quando Deus veio falar aqui de uma forma tão forte.
oração no meu coração, eu perguntando ao Senhor, e Deus veio falar comigo também mesmo. E Deus falou assim: filho, eu sou Deus, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Eu falei: Senhor, o Senhor quer falar comigo? Ele disse: filho, tem maldições, amém, que estão sobre a nossa vida, que são maldições hereditárias, que são passadas, amém, de geração por geração. Mas eu quero que nesta noite você entenda algo. Você não tem que aceitar sobre a tua vida e dizer: ah, se alguém sofre na minha família, eu tenho que sofrer também, porque minha mãe sofreu, minha tia, minha avó sofreu. Não, Deus está dizendo: ei, você tem que quebrar o ego. Deus está dizendo para você: nesta noite você não tem que aceitar. Eu questionando o Senhor e perguntando: Deus, porque tem tantas pessoas que sofrem? Porque tem pessoas, tem famílias que são todas desestruturadas, tem famílias que estão em sofrimento, pessoas bem deficientes, tem pessoas que vêm e não perguntam ao Senhor porque tantas pessoas sofrem. E Deus essa semana voltou a falar comigo, e Deus falou: não se preocupe. E Deus falou assim: não existe você querer tomar água. Se você perguntar para essas pessoas ainda, isso não quer dizer que elas vão ser salvas, se elas aceitar Jesus, porque só tem como ser salvo, indo, aceitando o Filho, para poder chegar ao Pai. Mas tem pessoas que estão prósperas hoje, sabe, pastor? Vocês que estão aqui nesta noite, porque receberam a herança do Senhor. E se você vê que pessoas hoje que estão prósperas não servem ao Senhor. Mas se você for perguntar, eu já fiz pergunta para pessoas que são financeiramente bem, você vai ver por que essa pessoa não serve a Deus e ela é financeiramente bem. Aí você vai olhar, alguém lá atrás serviu ao Senhor. Ele vai dizer: com a voz da mente. Aí Deus está dizendo: eu visito. Ele diz: eu abençoo, eu amaldiçoo deles, eu vou te fazer prosperar. É a promessa, ele diz: vai ser a quarta geração. Ainda não tem filho e nem sirva ao Senhor. Mas isso não quer dizer que vai ser salvo, tem que aceitar o Senhor. Mas ele está vindo debaixo de uma promessa. Ele está vindo debaixo de uma promessa do Senhor. E aqueles que estão no sofrimento. Se você olhar agora, Deus falou comigo novamente essa semana. Aquilo vai mexer até no coração da gente, mas se você pegar Deus, Deus não age com a morte, Deus é diferente. Deus ele age na sua razão. E Deus sendo razão, sendo ciência, sendo tudo ao mesmo tempo. Olha só o que acontece, eu olhava aquele sofrimento todo, e Deus falou desse tempo, eu falei contigo. Aí você vê Deus porque tanta guerra, sofrimento de crianças. Aí Deus fala: ei, eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração. O que aquelas pessoas fazem? Aí você vai ver: tem crente ainda que diz: eu estou com dó. Você não tem que ter dó de ninguém, porque Deus está falando que ele visita. Deus não age maldoso. Se você não pegar essa Bíblia, você vai ver que Deus disse: ei, vai lá, guerreiro, mata todo mundo, mulheres e crianças, não deixa sobrar nada. Porque ele sabia o que ia acontecer. Porque Deus, ele é futuro. Ele vê aonde nós vamos ver. Sabe por que Deus às vezes quer nos privar de algo? Aí você vai ver nas famílias, as pessoas que estão desestruturadas. As maldições só acabam quando nós aceitamos a Jesus. Você vai ver essas famílias, você vai ver que são de descendentes de pessoas que foram feiticeiros, ou foram que fizeram mal ao Senhor, amém? Que zombaram, que fizeram famílias, amém? Causando mal às outras pessoas, amém? Agindo mal, Deus está dizendo: eu vou visitar, viu? Até a terceira, até a quarta geração, eu visito. Porque Deus ele é razão. E às vezes nós queremos, amém, como Moisés. E se Deus quer nos libertar nesta noite, essa campanha de libertação. Certa feita eu vi um testemunho de uma missionária. Deus ele é futuro, irmãos. Ele vê aonde nós não vemos. É por isso que às vezes ele nos usa, amém? As profecias elas são lançadas sobre os nossos corações. Deus quer falar para nós, amém? Muitas vezes ele vai usar alguém para estar nos livrando, para estar nos guiando, amém? Para estar nos
atenção, porque aquela mulher, ele e o seu filho, aliás, o seu filho com 2 anos de idade, se eu não me engano, ele caiu dentro da piscina, sabe? E aquela criança ali, quando ela pegou, a criança já estava morta. E ela levantou aquela criança para o céu e começou a dizer: Deus, foi o Senhor que me deu. Eu não aceito o Senhor de forma nenhuma. E muitas vezes queremos questionar e dizer para Deus que não aceitamos aquilo que o Senhor quer fazer sobre a nossa vida. E a mulher dizendo: eu não aceito, foi o Senhor que me deu. Né? Eu não aceito. Ela começou a orar e aquela criança ressuscitou. Mas olha só que Deus estava levando aquela mulher, o testemunho dela é tão forte. Aquela criança ressuscitou, cresceu, a se tornou um adolescente, um jovem, se tornou um dos maiores traficantes do Rio de Janeiro. Pessoa que matava os outros, tirava a vida dos outros, amém? Aquela mulher disse que chorou lágrimas de sangue. Deus queria livrar nós. E muitas vezes nós queremos agir, amém? Queremos fazer com que Deus ainda despedir da solução. Não é isso que você quer? E às vezes também queremos questionar a Deus. Queremos colocar a culpa em Deus no erro que é nosso. Não foi você que pediu? Não foi você que orou? Não foi você que pediu? E por que hoje tu questiona? Então, se Deus visita a iniquidade, Ele está dizendo para nós: então eu tenho que aceitar. Eu ficava olhando e falava: meu Deus, na minha família, meu avô, né, meu bisavô morreu do coração, meu avô morreu do coração, meu pai era bem fato, eu falava assim: não, eu não tenho que aceitar isso na minha vida, porque se isso é hereditário, alguém tem que quebrar em mim. Eu já aceitei a Jesus, então eu tenho que aceitar, amém, que Satanás, alguém vinha se levantar contra a minha vida. Eu tenho que aceitar, amém, que não venha questionar. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Quando você se coloca no centro da vontade de Deus, as coisas acontecem. Deus está dizendo para você: sabe por que ainda não aconteceu? Porque você talvez está igual Moisés, está questionando. Deus está fazendo sinais, Deus está te mostrando e você está questionando. Mas Deus manda te dizer esta noite: Deus não opera no meio da incerteza, Deus não opera no meio da dúvida. Deus está mandando te dizer, através do Espírito Santo, esta noite é momento de você dizer: ai Senhor, o Senhor me chamou. E quando o Senhor chama, o Senhor capacita. O que foi que o Senhor mandou eu fazer? E Deus, irmãos, é tão misericordioso que uma mulher ainda está na vida de Moisés. Essa mulher que não é nem judeia, essa mulher não é nem israelita, perdão. Deus está aqui tão irado que Deus deve para matar Moisés. E os estudiosos falam que foi um anjo, teologia fala, às vezes foi um anjo, foi enviado. Os questionamentos do Pai você busca assim, quando Deus alguém descendo. Porque Deus deu uma ordem para Moisés e Deus não gosta, amém? Quando Deus manda a gente fazer algo, às vezes estamos sofrendo por desobediência. Aleluia, Jesus, tu és Deus. Por desobedecer ao Senhor. E Moisés está aqui tranquilo, amém? No versículo 24 vai dizer: aconteceu no caminho de uma estalagem que o Senhor encontrou e quis matar Moisés. Moisés estava tranquilão. Estava na hospedaria dormindo. Aí Deus, amém, falou para Moisés que era para ele se suicidar. E às vezes Deus está falando com nós, amém, e nós achamos, amém, por isso que nós padecemos, sofremos por desobedecer a Deus. As igrejas hoje têm ensinado de uma forma diferente. E não tem como. Se Deus te chamou, não adianta. Ele te chamou, se Ele mandou fazer, você tem que fazer. Se Ele te chamou, é porque Ele sabe. E agora aqui, amém, Moisés estava tranquilo, disse amém, e ele disse assim: e quando
Quando Zípora viu que Deus, amém, ia matar Moisés, a importância de andarmos com pessoas que realmente têm visão de Deus, pessoas, amém, que estão, amém, que realmente nos amam. E quando Zípora, amém, vê aquilo, ela tomou uma pedra rapidamente aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e lançou aos pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E desviou-se dele. Então ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. E disse também o Senhor: Arão vai ao encontro de Moisés ao deserto, e ele foi e encontrou no monte de Deus e o beijou. Então aquela mulher tomou uma posição, sabe por quê? Tomou uma posição, porque quando nós andamos com pessoas visionárias, a pessoa diz que por isso que é bom que você ande de boas, porque quando um estiver do lado do outro, amém, esteja contigo. Essa é a importância de alguém que tem visão, de estar junto com você, porque Deus desceu, e muitos dizem que Deus, amém, ele não mata. Deus desceu para matar Moisés porque deu uma ordem. Um dia Deus falou isso para mim: eu rebelde no mundo, rebelde no mundo, calado, questionava a mim mesmo porque aquilo tudo tinha acontecido, está igual Moisés, porque o Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer sobre a minha vida? Eu dizia para o Senhor: Senhor, pregava a tua palavra, eu orava, eu buscava, eu visitava, eu ia onde o Senhor mandava. Quantas vidas o Senhor ganhou? Eu ia nas bocas de fundo que o Senhor mandava, eu ia nos presídios, eu pregava a tua palavra, amém, em todos os lugares de madrugada, eu pregava a tua palavra e te pedia direto. Eu falava para o Senhor direto: Senhor, se for para me voltar para aquela vida maldita que eu estava, me mata e me leva. E questionamos muito ao Senhor, mas sabe por quê? Às vezes desobedecemos ao Senhor. E a desobediência, ela nos traz isso, as consequências. E eu me encontrei, amém? Nunca tirei Deus no meu coração, mas tive que passar por cada momento da minha vida, por situações que eu mesmo cavei, por desobedecer ao Senhor, por não fazer a vontade do Senhor, por não fazer o que o Senhor tinha me ordenado. E às vezes nós estamos assim. Um dia Deus falou algo para mim, porque eu questionava o Senhor, e eu dizia: Deus, eu te pedia tanto para fazer a tua vontade, amém? Eu pedi tanto para mim não voltar mais para aquele mundo. Olha só a situação que eu me encontro agora, assim, chorando, debruçado numa mesa, amém? Perdido no meio do mundo, no ambiente mundano, dizendo ao Senhor, amém, conversando com o Senhor, as lágrimas descendo, eu questionando ao Senhor: Pai Deus, por que o Senhor deixou que eu passasse por isso tudo? Eu te pedi tanto, Senhor. Olha a forma, antes eu só bebia, e agora olha só como é que eu me encontro. Já tem 2 anos viciado em cocaína. O Senhor sabe que nem de droga eu nunca gostava. Por que o Senhor deixou eu parar nessa situação? E esses questionamentos, porque nós desobedecemos ao Senhor sem saber. Desobedecemos, achamos, amém, que lá fora é melhor. Naquele dia, quando eu perguntei ao Senhor algo, eu falava para o Senhor, eu perguntei tantos porquês. Eu falava: Senhor, por quê? Porque uma vez eu aprendi algo com o irmão, acho que Deus já sabia do processo que eu iria passar lá na frente. Tinha um irmão muito sábio, amigo, que eu era novo convertido na época, ele era um presbítero afastado dos caminhos do Senhor. Mas aquele homem era um homem de tanta sabedoria, amém, que acho que a sabedoria que Deus deu para ele, hoje ele já está nos caminhos do Senhor novamente, amém. Eu louvo a Deus por isso. E ele dizia assim para mim, ele falava: Marcelo, quando você vê alguém aí no mundo aí fora, questionando, que está no mundo por causa de aula, de medo, por causa de pastor, por causa de satana, essa pessoa nunca serviu a Deus. Aleluia. E quando você não entender que você dizer: quem errou foi eu, o errado foi
os questionamentos daquele homem, eu aprendi a isso para a minha vida. Quando eu me encontrei lá fora, eu só questionava a Deus. Eu falei, Senhor, o que é isso? Mas nunca deixei de pregar o Evangelho. Eu dizia, Senhor, muitos questionou ainda. Esses dias eu vi um testemunho do irmão. Eu vi chover milhares de comentários, eu vi que as pessoas estavam na mesma situação. E um dia eu me encontrei. Eu vi milhares e milhares de comentários, as pessoas vivendo da mesma forma, dizendo toda vez que eu bebia eu pregava. Toda vez que eu usava droga eu pregava. A Bíblia diz que a gente só fala daquilo que o coração está cheio. Tem gente não que se derrama, se dobra. E eu falava para o Senhor, todas as vezes que o Senhor fala, eu dizia, Senhor, levanta e prega. E eu falava, pregar por quê, Senhor? Eu sou o Senhor. Eu dizia para Deus, olha como é que eu estou. E ele dizia, ei, a voz bradava e eu conhecia a voz do Espírito Santo. Tu sabe o que acontece se tu não fazer a minha vontade. E aí eu pegava, Deus fez eu rodar uma pessoa que pregou tanto, que tirou tantas pessoas, que pregou para traficantes, que viu o Senhor salvar, que viu o Senhor libertar, que viu o Senhor, amém, salvar as pessoas. Agora eu falava, Senhor, por quê? E Deus me fez rodar essa cidade inteira. E todas as vezes que o Senhor falava, levanta e prega, eu começava a pregar ao Senhor. Eu vi vidas se render ao Senhor. Eu vi pessoas retornarem ao Senhor. Eu vi o Senhor salvar casamento. Eu vi o Senhor fazer tantas coisas. Eu falava, por quê? E um dia eu questionei ao Senhor. Eu falei, Senhor, por que o Senhor permitiu que eu passasse por isso tudo? E eu gritei em voz alta, amém? A voz saiu de dentro, ecoava de dentro do meu peito, assim. Eu gritei naquela mesa dentro do sangue. E eu falei, Deus, por quê? E eu disse, amém, uma coisa que ninguém, acho que deveria fazer. Eu disse, o Senhor não é Deus. Então manda alguém aqui falar comigo. E eu questionando, parecia que eu conversava com Deus, questionando. Diga alguém, amém, por que eu passei por isso tudo? Aquele ambiente, um ambiente mundano, música alta, ao vivo, aquela coisa toda. Eu vi chegar no grupo de irmãos, naquele lugar, naquela noite, amém, chegou ali dentro. Aqueles irmãos chegando e eu ainda questionando, porque nós somos assim. Eu falei, olha só, que coisa estranha. E esse trem que eu fazendo aqui, uma hora dessa tarde da noite. Eu sentado naquela cadeira, né? Aleluia. O varão está aqui nessa porta, ele me olhou. Quando ele me olhou, ele veio de lá para cá rodando também. E ele ia rodando igual um parafuso, parecia aquela música do mundo misturando, aquele varão rodando, amém. E quando ele chegou na minha mesa, a cena mais linda que eu já vi na minha vida, ele colocou um dedo sobre o meu rosto e disse assim, achava nunca eu não viria aqui falar contigo. Aleluia. Ele disse, eu permiti. E para tu saber que eu sou Deus, amém, tudo que aconteceu, ele ia te levantar, tu saberás que eu sou Deus. E aquela palavra ecoou sobre o meu coração. Aquela profecia ficou mais na certeza. Eu só vi quando Deus um dia falou comigo. Quando Deus falou para mim, eu estava novamente em outro lugar e Deus falou, é o momento de se levantar.
é como um raio. Eu vi antes que retornar ao Senhor, o pastor Isaías, nesse ministério, 10 domingos, o pastor Isaías, sabe? A gente colocou o pastor Isaías, abriu o caminho, não conhecia. Um dia eu peguei uma carona, Deus falando comigo, falando de Deus, eu afastado, foi na mesma semana que eu voltei escrevendo para o Senhor, isso há quase 3 anos e poucos atrás. Nós viemos ali, o Espírito Santo, eu chorava igual um menino, comecei a chorar no amor de Deus. E logo em seguida nos encontramos de novo e Deus usou ele. Essa mesma noite eu fiz um questionamento com o Senhor. Deus falou bem assim, ei, fez um questionamento. Mas foi eu te levantar de uma maneira tão rápida. E nem tu vai entender o que vai acontecer. Deus falou, ei, o café vai parar na tua mão. Eu comecei a fazer, irmãos, se aquilo que Deus me ordenou. Desta vez, amém, agindo pela direção de Deus. Não sei de qual Moisés, não questionando mais nada. Eu comecei a me posicionar diante do Senhor. E eu falava, Deus, nunca mais. Talvez eu me ergue nesta cidade. Talvez nunca mais eu me levante nesta cidade. Mas eu irei para a tua casa. Eu vou ter uma coisa no meu coração. Eu vou lá para louvar o teu nome. Eu não vou indo lá atrás de carro. Eu não vou indo atrás de casa. Eu não vou indo atrás de casamento. Eu vou indo lá simplesmente pela uma segunda chance. E se o Senhor me der esta chance, eu vou ver o Senhor que eu vou te adorar da forma como eu nunca adorei. Quando Deus começou a me levantar no ministério, Deus falou para mim um dia, pegando a palavra do Senhor, tem 3 anos que eu prego, sabe? Deus falou meu nome encaixado, e Deus falou bem assim, da mesma forma, sentado no púlpito, eu te fiz andar errante por essa cidade, eu vou te trazer de volta. Enquanto tu estiver no centro da minha vontade, Deus falou bem assim, isso tem 3 anos. Deus falou assim, quando tu estiver fazendo a minha vontade, então não sairá mais dos cartazes. Eu vou te levar em lugares, amém? Irmãos, eu fico tão assim, sabe por que eu chego nos lugares, às vezes, os pastores ficaram descendo, amém, certa feita eu tive que falar algo, eu estava no culto, estava recheado de pastores, Deus faz isso, amém? Para nós entendermos, dizemos que somos bons, pregamos o Evangelho de Cristo, mas quando alguém fica no meio do caminho, nós não temos misericórdia ou compaixão. Eu tenho nesse celular aqui, meu mestre, sabe? Eu tenho tantas mensagens angustiadas na madrugada, sabe? Drogado, as lágrimas descendo. Eu enviei tanta mensagem para pastores da necessidade. Outrora eu era conhecido, pregava em todos os lugares, sabe? Fazia tantos eventos, todo mundo andava comigo. Eu falei, Deus, por que eu mandei tanta mensagem? Ninguém nunca me respondeu. Ninguém nunca me respondeu e ninguém nunca falou nada. Essas mensagens ficaram no vácuo, sabe? Não foi para poucos, não foi para vários. Foram vários pedidos de socorro. Aí um dia, todo amigo da minha necessidade, pastor João, 3 meses para ter retornado. Eu falava, foi passar, eu não recusei vários convites, ele falou, não, vai. E quando eu preguei a palavra do Senhor, ele falou, pastor, depois de 1 ano, esse pastor, ele falou, pastor, eu tenho que falar algo do Senhor. Eu falei, não fala, eu vou atingir meu coração, porque hoje o meu alvo é Cristo. Eu não olho, eu entro na igreja, sabe? Eu congrego na igreja, tem mais de 300, às vezes tem culto, tem 400 pessoas, 100 pessoas. Eu entro no centro da vontade de Deus, eu não sei nem quem está sentado do meu lado. Eu sento, amém? Eu posso sentar ali na frente, tem um culto para sentar, amém? Pastor, nesse questão, eu sento, eu vou adorar o Senhor, saio louvador do Senhor. Eu entro na igreja, não sei nem quem sentou do meu lado, amém? Nenhuma amizade eu tenho, se não falar, porque eu não criei amizade. Porque eu peguei um grau com Deus e falei, Senhor, o meu foco hoje é o Senhor. Eu vou encerrar para você dizendo isso. E quando o pastor falou para mim que eu estava pregando, eu rodei essa cidade inteira, sabe? E Deus levantou meu nome assim de uma forma. Eu
Foi pregado por ele, mas aí disse, nem pregador, eu nunca fui, nem sou, amém? Prego pela misericórdia, porque Deus falou que eu ia pregar, eu estou pregando, Deus falou para Moisés, eu não vou deixar eu pregar, filho do Senhor, tem para mim, eu não vou dar para Arão o que o Senhor falou que é meu. Aleluia! Se ele falar, vai dar na tua boca, eu não vou falar dela, eu não estou nem aí, eu estou falando o que Deus está mandando, eu não vou falar, sabe por quê? Porque eu não tenho medo, eu tenho que ter medo de Deus, tem pessoas que têm medo do homem, tem medo de algo de Deus. Eu aprendi uma coisa, só Ele pode fazer crescer a alma, só Ele pode lançar ela, tanto a salvação como descer ao inferno. Então é para Ele que eu presto culto, é a Ele que eu adoro. Aleluia! Glória a Deus! Nossa, Deus poderoso! Aí alguém falou bem assim, você é louco, deixaram o pastor Marcelo. Aí depois de um ano Deus falou bem assim, eu não é de tempo, quero deixar o palestrante da coisa pregadora, daquele monte de pastor. Eu olhei para trás todo mundo, a maioria amém, estava ali, e as pessoas dizendo amém, que ele era louco, amém, que está colocando ele em cima do púlpito. Aí eu disse assim, amém, Deus falou, eu tive que falar. Eu falei, é engraçado, amém, que tem pessoas que dizem que você não pode, amém, subir ao púlpito para pregar. Mas quando você está lá fora, ninguém tem compaixão de você, amém, para ir te buscar. Aí quando você retorna, o homem quer dizer que você não é apto para pregar. Só quem pode dizer se você prega não é Deus. É o único que pode fazer, amém, falar para você aquilo que você deve fazer. Aí eu falei isso. Deus é bom demais, irmãos. E o que eu pregava, sabe, para falar para você, essa semana inteira, toda segunda-feira, eu dentro do lar, eu dentro de uma casa. Eu dou suporte para a igreja em Formosa. Eu trabalho todo dia, 5 horas da manhã, eu estou de pé. Todos os dias, 5 horas da manhã, eu estou de pé, 3 horas da manhã, eu estou orando ao Senhor. Alguém fala, pastor, como é que você aguenta? Amém? É trabalhar lá fora, é fazer a obra do Senhor, ter tempo para pregar para vidas. Irmãos, eu mesmo falo, meu Deus, que tempo é esse? Mas eu falo, Senhor, quanto mais eu fizer, quanto mais eu puder fazer para o Senhor, quanto mais vidas eu entender para trazer para o teu reino, aonde o Senhor me mandar, aí eu vou. Aonde o Senhor mandar eu falar, também eu tenho que falar. É isso que Deus quer que você faça. E tem pessoas que estão preocupadas com algo também. Irmãos, que Deus me levantou, todo mundo fica percepcionando como é que pode. Até eu fiquei. Rodei essa cidade, prego em todo lugar, igreja, eu nunca tinha pregado na vida. E Deus falava assim, tinha pastor que olhava, eu falei, pastor, o senhor me conhece? Ele falou assim, não. Então como é que eu vim pregar aqui? Como é que o que eu estou fazendo aqui? Sabe por quê? Porque Deus tem uma obra na tua vida. E você faz a vontade de Deus, não precisa de agenda, você não precisa de ninguém. É Deus que faz, é Ele que manda, Ele é dono do céu, na terra, na igreja, tudo ainda é dele. E é para Ele, a glória é para Ele. Deus está dizendo para você nesta noite, não questione, porque Deus te chamou. E se Ele te chamou, quem capacita Ele. Deus está dizendo para vidas aqui nesta noite, não entregue para Arão aquilo que é teu. Deus está dizendo para você nesta noite, não entregue a bênção, porque ela é tua. Glória a Deus! Aí depois que você volta, é diferente. Quando você obedece é diferente. Quando você vai sustentar a vontade de Deus é diferente. Às vezes eu olho para Deus e falo, Deus, olha só, o Senhor já fez na minha vida. As pessoas ficam assustadas, até eu me assusto. Sabe, eu vou comigo lá em casa. Louva a Deus por isso, sabe por quê? Nunca bajulei, não vou bajular ninguém. E o Alena falou, Deus, isso aqui são elos que a gente vai formando. 2 cultos da minha casa eu fiz, agora eu tive que privar, falei para minha esposa. Eu falei para ela assim, eu falei, ó, esse culto vai fazer o seguinte, ela também a primeira vez ela se assustou. O tanto de gente que foi, ela pensou de todo lugar, falou assim, eu falei, gente, uma pessoa se retirar igual teve luz pulsada para a igreja e sabe o privilégio dos dias de hoje. Eu vi a minha casa lotada, eu vi a minha casa cheia e ainda privada, sabe por quê? Porque quando você coloca no centro da vontade de Deus, eu fiz um culto de gratidão ao Senhor, porque todos os dias eu agradeço ao Senhor, todos os dias eu falo, Senhor, obrigado porque a tua misericórdia ela se renovou, obrigado porque eu posso falar, porque eu posso andar, todos os dias eu agradeço a Deus, não porque me dá carro ou casa, eu agradeço a Deus simplesmente pela dádiva da vida, por poder falar, anunciar e pegar a palavra dele. Todos os dias eu digo, Senhor, obrigado.
E talvez nada aconteça por falta de gratidão.